bem-vindas a mais uma aula do curso Promotoras Legais Populares, Mulheres e Sua Voz. E o tema de hoje é sobre nós mulheres, quando o corpo silencia, saúde e vaidade como sinais de violência. Mas quem vai falar sobre esse tema super importante é Meire Bragil. Ela é assistente social, idealizadora do M Bragil Consultoria Social. Vocês não podem perder essa aula, está incrível. Mas antes, eu quero pedir para você curtir, compartilhar e comentar essa aula para que mais mulheres possam ter acesso a essa informação. Desejo a todas vocês uma ótima aula. Olá, promotoras legais populares, mulheres de coragem e que têm compromisso com a responsabilidade social, né? Antes de iniciar a aula, eu quero fazer um agradecimento especial à coordenadora do curso, Janaína Bueno, e a Andrineia Gomes com o projeto Mulheres e Sua Voz. Também quero agradecer à doutora Sandra Nogueira, a nossa madrinha do curso, pelo compromisso com o direito das mulheres, a formação de mulheres conscientes e atuantes, né, na defesa dos direitos das mulheres. Quero agradecer pela confiança que vocês depositaram no meu trabalho, me chamando para estar fazendo essa aula hoje. É uma honra contribuir para essa construção coletiva, né? E para quem ainda não me conhece, eu sou Meire Bragil, assistente social e promotora legal popular. Sou funcionária pública da Prefeitura de São Paulo, na área da enfermagem, e sou idealizadora da M Bragil Consultoria Social. O ano passado, 2025, coordenei um núcleo do curso aqui na Zona Leste, né, das Promotoras Legais Populares, e esse ano estou voltando como professora convidada para fazer essa aula para vocês, porque é uma aula de suma importância e que a gente se depara a todo momento no nosso dia a dia com mulheres nessa situação, né? E como a minha área lá na Prefeitura de São Paulo, com o meu trabalho, eu acabo também tendo uma vivência muito grande com essa situação, né? Então, eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui, nada é julgamento, nós estamos aqui em um aprendizado, é uma construção coletiva. Quem de vocês nunca julgou uma mulher pela sua aparência quando viu na rua, no condomínio, no trabalho, em qualquer lugar, na igreja, né? Em qualquer comunidade social? Quantas vezes você não olhou para uma mulher que estava desarrumada, que deixou de se arrumar e não pensou: ela está tão desleixada, ela está tão descuidada, está apática, sem vida? Quantas vezes a gente não olhou para essa mulher e pensou essa forma? Nossa, por que ela não se arruma mais? Né? Será que ela não percebe que ela está tão desleixada? E aí, eu peço para vocês fazerem uma reflexão. E se isso não for desleixo? E se isso for sobrevivência? E hoje nós vamos falar sobre isso nessa aula, sobre esse tema que ninguém fala. Quando o corpo começa a gritar aquilo que a boca não consegue falar. A violência doméstica
contra as mulheres, infelizmente, muitas vezes, ainda é tratada de forma a culpar a vítima. O medo da culpa, de ser vítima de uma violência maior, de até morrer, né? Faz com que muitas mulheres vítimas acabem permanecendo caladas, sem expressar, sem contar, sem falar, né? Mas o corpo sempre vai exteriorizar essa violência. E é nessa hora que nós, promotoras legais populares, podemos enxergar essas violências sutis, né? E orientar e ajudar, mostrar e para essa mulher que está sofrendo violência, que ela tem como sair dessa situação, né? No campo da psicossomática, da psicologia, do trauma, né? A relação entre a violência sofrida ou testemunhada, então isso vale para mulheres que sofrem violência doméstica e que os filhos estão observando, né? Estão vivenciando. É a violência testemunhada, né? E as manifestações físicas é um dos temas mais estudados na atualidade. Porque quando o corpo é submetido ao estresse extremo da violência, ele armazena essa memória em nível biológico. Existem alguns livros que falam sobre o tema, é importante, eu vou deixar no final o nome de todos os livros para que vocês procurem saber sobre isso, porque é bem interessante, né? Tem um livro que chama O Corpo Mantém o Registro. Ele é considerado a Bíblia moderna sobre esse tema, né? O autor, Vander Kolk, ele demonstra que exames de neuroimagem, que traumas de violência reorganizam o cérebro e o sistema nervoso. Através desses exames de neuroimagem, ele mostra como que aquele trauma da violência, ele mudou o sistema nervoso da pessoa, né? E o corpo de uma vítima de violência, ele permanece em estado de hipervigilância, num loop constante de cortisol e adrenalina. E nós sabemos que o aumento do cortisol e da adrenalina, ele faz muito mal para o organismo, né? O que causa fadiga crônica, dores musculares. Geralmente essas dores são dores sem causa aparente e problemas autoimunes, infecção de garganta, infecção ginecológica, né? Então, essa mulher vai estar sempre com problemas e a criança também. Lembrando que existe a vítima, que é a criança que vive nessa relação de violência, né? Também temos o livro da Judith Herman, que é Trauma e Recuperação. Ela é uma professora de psiquiatria da Harvard. E nessa obra dela, Trauma e Recuperação, ela foca na violência doméstica e política. Ela descreve como violência crônica gera o transtorno de estresse pós-traumático, né? Que se manifesta através do corpo, com sintomas psicossomáticos, sintomas gastrointestinais e ginecológicos severos, que se procura a causa e nunca acha, porque é o corpo que está somatizando essa violência e tentando exteriorizar, né? Também temos o livro Mulheres que Amam Demais, de Robert Norwood. O livro também é um estudo de casos bibliográficos, né? Casos reais
sobre o autoabandono. Esse livro, ele apresenta mulheres que se dedicam 100% da sua energia, do seu tempo, do seu dia a dia ao cuidado do outro. Geralmente, o cuidado não é só com os filhos e com a família. Geralmente, esses cuidados são com parceiros abusivos ou dependentes químicos, tornando essa mulher uma codependente desse dependente químico. E, como consequência, apresenta uma deterioração visível da aparência, da saúde, o peso, ou aumentam mais o peso, ou perde muito peso, ou tentam estar sempre muito bem arrumada para não mostrar o que está acontecendo, ou simplesmente deixam de se arrumar, né? Então, se apresenta sempre visivelmente com a saúde e a aparência. A saúde da mulher, como direito humano, significa entender que o corpo feminino não é apenas um objeto de reprodução. É o direito de ter acesso a uma saúde que contemple todas as fases da vida, garantindo um bem-estar físico e mental, que seja base para uma vida digna. E aí, quando falamos de saúde como direito humano, precisamos dizer que negar o acesso ao cuidado, ao planejamento familiar ou ao apoio psicológico é uma forma de tortura, é uma forma de violência, né? Então, assim, ter uma UBS que funcione, ter exames preventivos em dia, ser atendida com humanização, sem violência obstétrica, ou julgamentos pela sua aparência, pela forma como ela fala, né, como ela se posiciona, é o que chamamos de justiça social na prática, né? Então, quando nós falamos de violência contra a mulher também, estamos falando da violência institucional também, porque às vezes a mulher já sofre aquela violência dentro do seu lar, da sua residência, e quando ela chega em um órgão, não só público, como às vezes órgãos particulares, né, hospital, UBS, clínicas, acabam sofrendo violência novamente, que é a violência institucional. A autonomia é o caminho. Não existe direito humano sem autonomia. Quando garantimos que uma mulher tenha consciência dos seus direitos, estamos entregando a ela a chave para buscar o cuidado que a nossa Constituição garante, né? Promover a saúde da mulher é proteger o mais básico dos direitos humanos, o direito de existir com autonomia, sem dor, sem medo e com dignidade. O nosso corpo não mente. Uma mulher que vive tensão constante, ela libera hormônios do estresse o tempo todo. Isso pode provocar insônia, queda de cabelo, dores, ansiedade, alterações no peso, problema no estômago. Ela pode parar de fazer exames, pode abandonar tratamentos dentários, contribuindo para uma aparência desleixada, que foi aquilo que a gente falou no início, né? Por que essa mulher ficou tão desleixada, tão descuidada, né? Ela pode negligenciar a própria saúde. Não porque ela não sabe que é importante para ela, mas porque ela está cansada, porque ela se deixou, ela deixou se esvair, né? Porém, o que a boca cala, o corpo denuncia, né?
E isso é o ponto de partida para entendermos que o silêncio não é ausência de voz, não é porque ela não quer falar, mas sim é um acúmulo de tensão. Quando reprimimos traumas, medos ou palavras por proteção ou imposição, o corpo ele assume a tarefa de comunicar esse mal-estar. Então, dores crônicas sem diagnóstico, muitas vezes, são o peso de carregar essas responsabilidades, essas angústias que não nos pertencem. É o corpo travado em um estado de alerta constante. Então, mulheres que estão sempre tendo problemas de dores crônicas, infecções, que não tem causa aparente, ela deve ser investigada, deve ser investigado o porquê ela tem tantas dores que não tem causa, que fez exame, não apareceu nenhum problema real, né? Então, o que será que é? Né? Tem que ser investigado. Então, gastrite, insônia, queda de cabelo, essas são respostas fisiológicas ao estresse e à ansiedade. O estômago que não digere uma situação, né, vai trazer essa dor, esse incômodo, né? A mente que não desliga por não se sentir segura, então fica o tempo inteiro naquela tensão. O corpo que perde força, isso pode causar queda de cabelo, né, que está muito ligado à nossa força. Diante desse esgotamento físico, né, e mental. A psicossomatização do medo, da opressão, seja em relacionamentos, trabalho ou na sociedade, funciona como uma violência invisível. O corpo não sente, não apenas sente, ele se torna o cenário onde essa violência é encenada através da doença. Então, a saúde não é apenas a ausência da enfermidade biológica, mas ela é a liberdade de se expressar sem medo, de olhar para esses sintomas como denúncias, é o primeiro passo para o acolhimento e cura, transformando dor em fala e a opressão em autonomia. Porque quando a gente não pode se expressar sem medo, isso se torna doença. Nós nos calamos e isso é somatizado no nosso interior, né? Então, saúde é o bem-estar físico, mental e social. E por que é tão difícil falar? O silêncio raramente é uma escolha livre. Ele é muitas vezes um mecanismo de defesa contra um ambiente que parece hostil e despreparado. Porque o medo da falha da rede de apoio muitas vezes causa o silêncio. E esse silêncio ele é aumentado pela percepção de que não haverá rede de segurança. Muitas vezes, rede de segurança na família, nos amigos ou na instituição que fale em acolher essa pessoa, essa mulher em violência. A pessoa se sente duplamente vitimizada, dependendo de como ela é recebida, de como é recebida aquela denúncia, aquela fala da mulher, né? Então, isso causa o medo de que a denúncia ou o desabafo resulte em abandono ou indiferença. É uma barreira real e paralisante, né? O julgamento social e da culpa
porque vivemos em uma cultura que, infelizmente, ainda tende a questionar a vítima antes de acolhê-la, né? Então, infelizmente, nós temos casos da própria delegacia, do próprio hospital, do próprio posto de saúde, da onde a mulher deveria ser acolhida e a gente acaba tendo problemas com esse acolhimento. Ela realmente não é acolhida, ela é revitimizada, né? Porque eles ainda tendem a questionar a vítima antes de acolhê-la. Então, a culpa, ela é uma ferramenta silenciosa e poderosa, né? A pessoa passa a acreditar que, de alguma forma, ela provocou ou merece aquela situação. O medo de ser rotulada ou julgada pela sociedade também faz com que essa dor seja guardada em um lugar assim profundo lá dentro e também solitário, onde ela prefere sofrer e não falar. A visibilidade dessas violências sutis, esse é o ponto mais complexo. É fácil identificar uma violência física, mas as violências sutis, a manipulação, o controle psicológico, o isolamento progressivo e a desvalorização dessa mulher são difíceis de nomear. Quando a violência é invisível aos olhos dos outros, né, da sociedade, a pessoa duvida da própria realidade. Ela está tão abalada psicologicamente que ela duvida de si. Tornar essas sutilezas visíveis exige um esforço emocional intenso, porque é preciso convencer o mundo e a si mesma de que aquilo é real. Então, falar exige que a pessoa se sinta segura. Enquanto o julgamento e a falha das redes de apoio forem normatizados, o corpo continuará sendo o único a denunciar, né? A única forma de denúncia vai ser o que o corpo apresenta, através dos sintomas, né? Porque romper o silêncio não depende apenas de quem sofre, mas de uma sociedade que esteja disposta a ouvir essa mulher sem apontar o dedo, sem julgamentos, né? E aí, nós lembramos que a violência, ela raramente começa com tapa, né? Ela começa geralmente com frases, geralmente você vai se arrumar para ir para algum lugar e ouve aquela frase: olha para você, você está feia. Ou após uma discussão, quando você contraria o parceiro e ele vai dizer: ninguém vai te querer, só eu sou a única pessoa que te quero, que te aguento, né? Eu te sustento, faz o que eu mando, sem mim você não é nada. Então, essas e outras frases repetidas todos os dias entram na mente da mulher. Você acaba acreditando que você é aquilo mesmo. E quando entra na mente, começa a destruir por dentro essa mulher, né? E a violência psicológica e emocional, ela é silenciosa. Ela não deixa hematomas, né? Mas ela deixa feridas profundas. E uma mulher emocionalmente ferida começa a mudar. Ela começa a se apagar. Imagina uma mulher que sempre gostou de se arrumar. Não porque ela quer competir com outras mulheres, mas porque se sente bem, gosta de se arrumar, gosta de estar bem para si. Muitas de nós gostamos de nos arrumar,
Não importa se você gosta de uma maquiagem ou não, mas você quer arrumar o cabelo, pentear, pintar um cabelo, às vezes não gosta de pintar o cabelo, mas quer passar um batom, às vezes quer estar com a roupa bonitinha, né? Então, você se sente bem assim. Agora, imagine essa mesma mulher que sempre gostou de se arrumar, deixando de se olhar no espelho, usando sempre a mesma roupa, sem energia para pentear o cabelo, sem vontade de passar um batom, sem vontade de se levantar, sem vontade de ser ela mesma. Não porque ela não gosta de se arrumar, mas porque ela perde essa motivação. Porque ela ouviu tantas vezes que ela não presta, que ela é feia, que ela não sabe se arrumar, que ela não serve para nada, que ao final o cérebro dela fez com que ela começasse a acreditar nessa situação, em tudo que ela ouviu, né? A mesma situação causa o contrário. Aquela mulher que precisa estar sempre perfeita o tempo todo. Não porque ela quer estar perfeita o tempo todo, mas porque o companheiro não admite uma falha na aparência dela. Então, geralmente, para essa mulher servir de troféu para ele, né? Para ele mostrar para a sociedade, estar ali do lado dele, a mulher perfeita, né? Ó, para os amigos, a minha mulher, linda, maravilhosa, perfeita, arrumadinha, que mesmo que ela esteja sofrendo com isso, ele quer estar ali com aquela mulher troféu. Isso também, para a mulher, é uma violência, porque a mulher precisa ser ela mesma, do jeito dela, né? Então, essa situação não é vaidade, isso é perda de identidade. E quando a identidade é destruída, o autocuidado vai junto, né? Porque a mulher, ela fica cansada de sobreviver. Então, ela tá sempre ali naquela tensão, porque ela precisa estar bem o tempo todo, né? E sobreviver consome energia. E quando a energia é usada, né, para evitar conflitos, não sobra nada para si, para cuidar de si, ou para olhar para si e para ser ela mesma, né? E fazer as coisas que ela gosta. E muitas dessas mulheres que vivem em situação de violência, elas na realidade nem sabem do que elas realmente gostam. Identificar a dor é o primeiro passo para retomar o território do próprio corpo. Primeiro, a identificação da vaidade como controle. Depois, a conscientização de que o cuidado virou uma prisão de aparências. E, finalmente, a intervenção através de uma escuta empática e qualificada. É aí que entra o papel da promotora legal popular. Não é apenas dar conselhos jurídicos, mas devolver à mulher o direito de ser vista, ouvida, em sua total essência, sem máscara, que o agressor obrigou essa mulher a usar. É escutar essa mulher com empatia. A vaidade sobre o olhar do controle, né? A beleza deixa de ser sobre quem se olha no espelho e passa a ser sobre quem a vigia. Prazer próprio ou regra imposta? A linha entre o cuidar por estar bem e se produzir por medo é tênue em alguns relacionamentos abusivos. Quando o ato de se arrumar gera ansiedade, ou pelo medo da crítica, ou da reação do parceiro, a vaidade
deixa de ser uma forma de autoexpressão e torna a ser uma estratégia de sobrevivência ou uma obrigação para evitar conflitos, brigas, né? A aparência, ela é utilizada como uma ferramenta de manipulação. O agressor, ele costuma usar a aparência da vítima de formas contraditórias, mas igualmente destrutivas. A desvalia é criticar a aparência para destruir a autoestima, fazendo com que a mulher acredite mesmo no que ele fala, né? Que ninguém mais vai te querer, que você tá feia, que você não sabe se arrumar, né? E o controle estrito, exigir que ela se vista de tal maneira, seja comportada demais ou exuberante demais, dependendo da insegurança dele, né? Ele transforma o corpo dela em um território sob o comando dele. Em resumo, nos leva a pensar que o verdadeiro empoderamento na estética não está no batom vermelho ou no rosto limpo, mas na liberdade de escolha dessa mulher, de escolher se ela quer se arrumar ou se ela não quer se arrumar. Quando o olhar do outro dita o que devemos nos apresentar ao mundo, a vaidade vira uma prisão, não um prazer. Essa é uma reflexão vital para identificar os primeiros sinais de violência psicológica e o apagamento da identidade. Quando o cuidado vira prisão, sintetiza perfeitamente a inversão de valores que ocorre em um contexto de abuso, a obrigação de estar impecável para não ser punida, onde a beleza é usada como uma moeda de troca pela paz, né? O ato de se arrumar perde qualquer traço de prazer e se torna uma tarefa de alta pressão. A punição pode ser o silêncio, agressões verbais ou até física. A estética, ela vira como se fosse um escudo frágil para tentar manter o humor do agressor estável. O uso da vaidade para esconder hematomas, a tristeza, aquilo que a mulher está passando. Esse é um dos pontos mais cruéis. A maquiagem que deveria servir para realçar a beleza, para felicidade mesmo, passa a ser usada para camuflar a realidade. O corretivo não esconde mais uma mancha de pele, mas a violência física. O batom tenta disfarçar a tristeza no olhar. A vaidade torna-se uma máscara social que isola a mulher, porque ela projeta uma imagem de perfeição enquanto ela vive aquele inferno. Ela vive um inferno por dentro, um inferno interno causado pelo agressor. A perda da identidade visual, com o tempo, a mulher deixa de saber do que ela gosta. Ela se veste, se maqueia para se comportar conforme o manual imposto pelo aquele ciclo de abusos, né? O espelho deixa de refletir quem ela é. Ela passa a mostrar apenas o que ela precisa ser para sobreviver àquele dia. Isso é o apagamento da essência através da imagem. O controle, ele não acontece apenas em grandes proibições, mas nos detalhes do cotidiano, quando o autocuidado se torna um mecanismo de defesa ou uma máscara para a dor. Ela deixa de ser cuidado e passa a ser uma forma de anulação do ser. Reconhecer que a beleza dói ou gera medo é um passo crucial para romper o silêncio.
essa identificação, identificar que aquela beleza imposta que você está vivendo, ela não é uma beleza, ela é uma dor, era para esconder uma dor. É o primeiro passo para romper essa barreira do silêncio. E aí entra o papel da promotora legal popular. Ela é como uma fonte fundamental para a liberdade. Escutar o que não foi dito. Muitas vezes a violência ela é silenciosa ou camuflada. Por vergonha, por medo, por vergonha do que vão pensar da sociedade. Escutar o que não foi dito e ter a sensibilidade de perceber as hesitações, as contradições na fala e os espaços vazios de uma narrativa, é entender que o silêncio de uma mulher sobre a sua vida pessoal pode ser, na verdade, um grito de socorro. É algo que ela ainda não consegue articular em palavras. O acolhimento sem julgamento, né? Porque o julgamento, ele é a segunda violência que uma vítima sofre, né? Quando ela precisa falar e ela é revitimizada, né? Frases como, por que você não sai de casa? Por que você não denuncia? Por que você se arruma tanto para ele, com tudo que ele te faz? Né? Essas frases, elas apenas fecham as portas da confiança. O acolhimento real aceita o tempo da mulher e as suas dificuldades, porque não é fácil falar. Esse acolhimento real, ele cria um espaço seguro, onde ela não precisa ser perfeita ou forte para ser ajudada. Ela pode ser ela mesma. E a percepção dos sinais não verbal, a promotora legal popular, ela observa o corpo que se contrai ao falar de algumas situações, né, que vai ter aquele encolhimento, aquela dificuldade maior em falar, né, o olhar que evita o contato, a tensão excessiva com a aparência, ou com a falta de cuidado, com a aparência e a saúde. Esses sinais físicos, eles costumam ser muito mais honestos do que as palavras. Em um contexto, quando a mulher vive em um controle emocional. Então, quando o corpo mostra mais do que o que ela fala. O primeiro caminho da promotora legal popular é a identificação da vaidade como controle, né? Como controle emocional. Depois, a conscientização de que o cuidado virou uma prisão de aparências. E, finalmente, a intervenção através de uma escuta empática e qualificada, sem julgamentos. O papel da promotora legal popular não é apenas dar conselhos jurídicos, mas devolver à mulher o direito de ser vista e ouvida em sua total essência, sem máscaras que o agressor já obrigou ela a usar, né? Ouvir ela na sua totalidade, ouvir nas suas dificuldades, ouvir realmente e escutar. Deixar ela falar, escutar e ter empatia realmente pelaquela situação que ela está vivendo. A violência também isola. A mulher, ela para de sair, de frequentar lugares públicos, reuniões de família, o que torna mais difícil de ter essas descobertas e orientar, né? Geralmente o agressor, ele fala para essa mulher que ela não precisa dessas pessoas, dos amigos, dos vizinhos, dos familiares, e vai mantendo ela ali isolada, né? E aí, aqui tem o modelo do termômetro da autonomia, né? É uma ferramenta de reflexão
que eu criei com algumas perguntas e respostas, que vai dar um direcionamento, né? É um modelo que pode ser usado ou modificado de termômetro, servindo como esse termômetro de autonomia mesmo, e vocês podem mudar e formar um para vocês, né? Para identificar essas violências, caso vocês venham atender uma mulher e que ela aceite responder essas perguntas. Então, é sempre muito bom falar que tudo tem que ser conforme vai sendo a aceitação dessa mulher. Nada pode ser imposto. E nós temos também aqui o leque das promotoras legais populares, mulheres e sua voz. Com alguns locais de denúncia, como CRAS, CREAS, Delegacia da Mulher, Casa Abrigo, os telefones de denúncia, né? Porque o nosso papel não é fazer por elas, mas ouvir, acolher, orientar. A única forma de fazer por ela é com denúncia anônima, né? Nós temos aqui o Ligue 180, o Disque 100 e o telefone da Polícia Militar. Porém, é interessante você tentar acolher essa mulher primeiro, para saber todas as especificidades, porque às vezes você faz uma denúncia e aquela mulher acaba recebendo ali um policial na sua casa e que torna a vida dela muito mais difícil, porque não é realizado tudo que a mulher necessita, porque não é fácil identificar em uma única visita, identificar tudo que a mulher está passando, tudo que a mulher está vivendo. E provavelmente ali na frente do agressor ela vai dizer que não está acontecendo nada. Então, às vezes, é melhor você ouvir e orientar antes de uma denúncia. Faça uma denúncia caso vocês presenciem ou escutem, né, alguma agressão física. Claro, aí sim vocês podem ligar e fazer uma denúncia anônima. Isso não isenta de vocês orientarem essa mulher também, tá? Mas nunca, nunca mesmo confronte um agressor, tá? Então tá tendo uma briga ali com o vizinho, não vão lá, não vão confrontar a pessoa, tá? E nem pressione a mulher a denunciar, tá? Cada mulher, ela tem seu tempo. E nosso papel é fortalecer e informar. E outra coisa muito importante, nunca esqueça de orientar essas mulheres sobre as casas-abrigos para mãe com os filhos, porque mãe que tem filho, às vezes ela evita de denunciar porque ela não tem para onde ir com seus filhos, ela teme pelos seus filhos. Então é importante ela saber que existem as casas, abrigos que vão acolher a mulher com seus filhos até 18 anos, tá? E vamos caminhando para o final da nossa aula. Eu quero finalizar com uma reflexão. Lá no início, eu falei sobre a mulher que você viu na rua, na igreja, em algum local, né, que está descuidada e que a gente, às vezes, preconceituosamente, a gente achou ela desleixada, desarrumada, largada, e pensou, por que ela não se arruma, né? Então, eu quero finalizar com uma reflexão. Nem toda mulher que está descuidada está sofrendo violência doméstica. Por isso, é muito importante a observação. E a conversa também, né? Mas muitas mulheres que sofrem violência doméstica começam a se descuidar. Então, talvez aquela mulher que você achou desleixada, ela só esteja lutando para sobreviver, né?
É forte isso. Ela está lutando para sobreviver. Por isso ela está deixando a aparência e a saúde de lado. Nosso papel é refletir e entender o que está por trás dessa aparência dessa mulher, né? É esse o nosso papel como promotora legal popular. Eu deixei aqui essa imagem, que é uma imagem que me dá muito orgulho e que eu quis transmitir aqui para vocês. É a nossa formatura de promotora legal popular em 2022. E eu quero dizer também que eu, Meire Bragil, eu sigo acreditando que mulheres informadas transformam territórios e também transformam vidas. E também é uma frase que eu gosto muito, que eu acredito realmente, que uma mulher forte é aquela que tem consciência de que é forte. E que uma mulher fraca é aquela que ainda não descobriu a sua própria força. E nós, promotoras legais populares, vamos ajudar essa mulher a descobrir a sua força. E se você gostou da aula, curte, comenta e compartilha. Porque quando uma mulher aprende, muitas são protegidas. E compartilhando essa aula, você vai estar protegendo muitas outras mulheres, tá? Eu agradeço a atenção de cada uma de vocês e fico à disposição lá no grupo do WhatsApp para tirar dúvidas, tá bom? Gratidão.